O nosso texto, o nosso tema é: você as inculcará a seus filhos. Nós vamos usar um texto que possivelmente você já conhece de cor e salteado, mas existe uma grande diferença entre você conhecer o texto e viver o texto. E o nosso propósito é que nesta manhã, pela graça e pelo poder e pelo Espírito de Deus, nós possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nas nossas últimas mensagens, nós temos insistido na necessidade que temos de alcançar aqueles que ainda não estão em Cristo e que a luz das Escrituras brilhe, possa brilhar em seus corações e eles sejam livres da perdição eterna. Porque se eles não ouvirem a palavra de Deus, eles caminham para o inferno. O inferno é uma realidade, não dá para desconversar quando se fala disso. Ele é bem explícito nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Estatisticamente, nós dissemos na semana passada, nós sabemos que a maior parte das pessoas conhecem a Jesus ainda quando elas recebem Jesus na infância, porque é a idade mais propícia para alguém receber o Evangelho e permanecer nele. Eu não citei na semana passada, mas eu quero citar agora uma pesquisa divulgada em 2024 pela Grey Master Research e pela Infinity Concept sobre a idade de conversão entre evangélicos. E essa pesquisa revelou que 26% das pessoas que hoje são cristãs evangélicas, elas receberam Cristo entre 5 e 9 anos. Eu sou um desses. Eu confessei publicamente Jesus Cristo com 9 anos e 9 meses. 9 anos e 9 meses. Tenho isso guardado na minha mente. Isso não significa que nessa idade eu entendia tudo, mas eu entendi a necessidade que eu tinha de fazer essa decisão, fiz. E mais tarde eu vim a ter um entendimento mais claro e definido, isso já na idade adulta, mas aquilo que foi feito não saiu. A pesquisa mostra que 24% de todos os evangélicos fizeram essa decisão entre 10 e 12 anos. E outros 17% entre as idades de 13 a 17. Isso soma 67% das pessoas que hoje são crentes em Jesus Cristo. E depois dos 18 anos, nós temos 28%. Então, temos praticamente 1/4 das pessoas recebendo Jesus na idade adulta. E os restantes, no caso aqui a pesquisa, somam 67% de pessoas que recebem até a idade de 17 anos. As principais influências destes são os próprios pais, que levam o evangelho às crianças até
a idade de 17 anos. Uma pessoa que eu não conheço, mas na pesquisa que eu fiz, o nome dele é Jorge Barna, afirmou que se uma pessoa não crer em Jesus e não fizer a decisão até os 15 anos, as chances de conversão futura caem para 6%. Então, de 5 a 15 anos, ele chama de janela da oportunidade. As conversões entre adultos normalmente acontecem em momentos de transição da vida de uma pessoa, quando alguma mudança radical ocorre na vida da pessoa. Ou então, quando ela enfrenta uma crise que a abala grandemente, então, nessa situação, ela busca Deus como nunca buscou antes. Já vimos que a criança é receptiva ao Evangelho porque ela crê no que lhe é ensinado. Se ela é ensinada com a mentira, ela vai crer nisso. E se ela é ensinada com a verdade, ela vai crer na verdade. Isso é fundamentado na criança que cresce com essa mentalidade, esse entendimento. Nós sabemos que o Evangelho não pode ser crido apenas ter sido aceito apenas na mente, é uma experiência pessoal com Deus. Mas quando a criança recebe Jesus na infância, isso não cai no vazio e normalmente ela persevera, como vamos ver ainda. Falamos no domingo passado sobre uma ocasião que está registrado em Mateus, dizendo 9, 13 e 14, onde dizem assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Por que os repreendiam? Não queriam dar trabalho a Jesus, queriam que elas não incomodassem. Há pessoas que veem as crianças muitas vezes como incômodos, como alguém que está sempre atrapalhando. E é uma visão errada, e Jesus corrigiu isso. Por isso que no verso seguinte Jesus diz: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Isso não é automático. As crianças não vão a Jesus porque são crianças e vão para o céu. Não. Elas vão a Jesus quando elas creem, mas é o momento em que elas estão receptivas e abertas para receber qualquer coisa. E se receberem do Senhor, através dos pais, elas vão ter uma experiência com Deus, porque não é só conhecimento intelectual. E eu poderia citar aqui alguns exemplos de crianças. O meu filho, por exemplo, eu evangelizei, ele tinha 4 anos. Foi o que eu evangelizei mais cedo. E é claro que, como eu, aos 9, foi apenas um start para mais tarde eu vir a entender mais profundamente. Mas ele permanece firme na decisão que fez e até hoje me dá muita alegria a maneira como ele encara o Evangelho, como ele se empenha em fazer a obra de Deus.
Segundo a narrativa do Evangelho de Marcos, nesse mesmo contexto que nós nos referimos e que lemos no Evangelho de Mateus, o texto de Marcos 10, 14 e 15 dizem assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Isso o quê? Que os discípulos estavam impedindo as crianças de virem a ele. Disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Até aí tudo igual. Mas ele acrescentou: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Qual o significado disso? A criança crê no que você fala, ela não racionaliza, ela não busca uma lógica, ela não busca. Até porque ela não tem tanto entendimento. Você vai dizer, então o evangelho é para quem não tem entendimento? Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo uma mente aberta para receber a verdade. O evangelho, nós vimos hoje na escola dominical, como pregado e ensinado desde os tempos de Jesus, veio a se constituir em escândalo para os judeus. Jamais eles podiam imaginar que Deus, feito homem, na condição de homem, fosse a cruz. Isso era uma fraqueza enorme. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele foi crucificado em fraqueza, como se fosse. E, na realidade, ele recebeu sobre ele os nossos pecados e teve o desamparo de Deus, porque Deus não tem acordo com o pecado. Na cruz ele recebeu o nosso pecado, recebeu a nossa condenação, recebeu a nossa ira. A nossa ira não, a ira de Deus sobre o seu próprio Filho, que se ofereceu para ele a cruz no nosso lugar. Então isso é escândalo para um judeu até hoje. Isso é loucura para as demais pessoas que normalmente vão analisar isso do ponto de vista lógico, parece loucura. Mas então não é para receber, acolher, e não é para pessoa ter uma alienada. Não. É para ler as Escrituras. Hoje também aqui na EBD nós estávamos falando sobre a beleza, a grandeza do Evangelho de João, porque ele fala de Jesus de uma maneira tão maravilhosa que me encanta cada vez que eu leio, ainda que já tenha lido não sei quantas vezes. Mas quando você se depara com o ensino e a palavra de Jesus, é impossível, a menos que você seja muito cego, para não ver que Jesus era quem ele dizia ser, o enviado do Pai com uma missão de ir à cruz por nós e dar a sua vida para que eu e você fôssemos redimidos do nosso pecado. Mas, quando você lê as Escrituras, você é tocado por elas. Ninguém pode ser tocado por Deus se não crer nas Escrituras. Para crer, você tem que conhecer. Então, quanto mais você lê, mais você conhece. Quanto mais você conhece a Deus e ama a Deus. Você não pode amar quem você não conhece. Então, as crianças creem assim. E o adulto que quiser receber Jesus tem que crer assim.
A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, se referindo ao povo judeu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é por aí. Daí a importância de nós investirmos nas crianças, principalmente os pais, porque muitos pais estão delegando essa responsabilidade para a igreja. A igreja tem responsabilidade, sim, deve investir nas crianças e deve investir bem nas crianças, mas tanto em trabalho voluntário quanto em recursos. Mas a responsabilidade primeira é dos pais. Por isso é importante, então, que nós tenhamos esse entendimento. O Evangelho deve ser levado a todos, como Jesus nos ensinou em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas, na mesma ocasião, segundo a narrativa de Lucas, em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus disse também: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, há uma ordem progressiva nisso. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu queria que fosse projetado o mapa que está aí em PowerPoint, por favor. Ah, está aí. Se puder apagar a luz aqui por um instante, vai ajudar bastante. Eu queria ter trazido a minha luzinha aqui, mas aqui tem esse quadrado, esse retângulo, um retângulo. Aqui representa aquela área ali onde está. Vocês conseguem ver aí? Aquela pequena área ali. Então, Jesus disse que eles deviam começar por Jerusalém. Jerusalém está bem ali perto da Judéia. No mapa onde está escrito Judéia com letras maiores. E depois, em Jerusalém, toda a Judéia e depois Samaria. Então, começaria em Jerusalém, toda a Judéia, depois Samaria e depois aos confins da terra. Esses confins da terra seria o mundo como era conhecido naquela época, principalmente o Império Romano, né? Que essa área todinha aqui, da qual essa parte aqui representa um pequeno trecho ali. Então, o Evangelho chegou a toda essa região, todo esse mundo de então, naquela ocasião. Gradativamente, quando a igreja foi dispersa, primeiro concentrou-se em Jerusalém. Depois a igreja foi dispersa pela perseguição que veio sobre a igreja, e a igreja saiu, exceção feita pelos apóstolos que permaneceram em Jerusalém, toda a igreja saiu e saiu pregando o evangelho. E o evangelho começou a ser conhecido no mundo de então. Gradativamente, o evangelho chegou a todo o Império Romano. Todavia, existe ainda uma prioridade a ser considerada.
Se nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de ensinar, e quando eu falo pregar, não estou falando pregar de púlpito, não. Estou falando de comunicar o Evangelho. Jerusalém fala da sua região, onde você mora, onde você reside, as pessoas que estão ao seu redor. Depois vem Samaria, aí fala de missões, no sentido de terceiros, ou a própria igreja indo a outros lugares. E isso, quando a gente fala em toda a Judéia, e depois Samaria, e finalmente em todos os lugares do mundo. Mas existe uma prioridade que não pode ser ignorada. São as crianças da nossa própria casa. Então, por isso que as Escrituras ensinam que cabe aos pais, principalmente, a responsabilidade de ensinar as crianças no caminho em que elas devem andar. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar e quando crescer, não se desviará dela. Aí você vai dizer, mas aí não fala que são os pais que têm que fazer isso. Mas quem é que ensina uma criança? Quem é que educa a criança? Não são os pais? Você não pode terceirizar essa responsabilidade. Você não pode passar isso para a escola, não pode, somente a escola hoje. A escola hoje, ela tira tudo que puder do Evangelho. A escola como ela está hoje é uma... Bom, deixa para lá. Não vou falar não, mas você tem que deixar os seus filhos irem para a escola, mas tem que ver que escola que é. O que estão ensinando para os seus filhos? Porque existe uma orientação de ensino no Brasil que busca tirar literalmente o evangelho das crianças e de ensinar tudo aquilo que desintegra a família. E nós temos que ter muito cuidado onde nossas crianças estudam e o ensino que é dado ali. E há certas coisas que não podem ser evitadas. Mas se a criança tiver orientação adequada, firme, então isso pode ser amenizado. Em Provérbios, quanto em relação à responsabilidade dos pais, capítulo 4, eu gosto muito desse texto, que diz assim, filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque lhes dou boa instrução, não abandone o meu ensino. Agora, depois ele diz, quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras e guarde os meus mandamentos, e você viverá. Que o seu coração guarde as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. O resto do texto é lindo de morrer, e eu não vou falar sobre ele agora, mas esse princípio da responsabilidade dos pais, nós a encontramos na Bíblia toda, e pode ser motivo de outra pregação, mas não agora. É por isso que antes de morrer,
E Moisés reuniu todo o povo que sobreviveu ao deserto durante 40 anos, em que ele peregrinou ali. Aquela geração nova recebeu de Deus orientações bem específicas que deveriam ser seguidas pelo povo de Deus quando estava para entrar na Terra Prometida. E o Senhor deu mandamentos a Moisés para serem ensinados à geração então que sobreviveu aos 40 anos de peregrinação no deserto. Então diz assim Deuteronômio 6:1: são estes os mandamentos, os estatutos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a você. Quem é que ensinou? Foi Moisés. Tá. Ele começou a ensinar naturalmente. Então, primeiro, os mandamentos foram dados para que fossem cumpridos na terra prometida, antes que o povo ali entrasse. São esses os mandamentos, verso 1, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. A terra prometida aponta para o futuro, né? Eles ainda não tinham entrado lá. E todos nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos em tudo que eles empreenderem. Queremos que eles se deem bem, que eles tenham êxito no que fizerem. E esse é o desejo de todo pai, toda mãe, eu não tenho dúvida disso. Então, aqui nós temos uma ordem para que esses mandamentos fossem cumpridos na vida daqueles que estavam entrando num tempo cujo futuro deles dependeria disso. Em segundo lugar, os mandamentos foram dados para que os pais, os seus filhos e os filhos dos seus filhos aprendessem a temer o Senhor. Para que durante todos os dias da sua vida, você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus. Temer não é ficar com medo, não. Embora isso aí esteja implícito, de uma certa forma, o temer aqui é respeitar e saber que com Deus a gente não brinca. O que Deus fala é a verdade e que quando você se esquiva dessa verdade, foge dessa verdade, você vai sofrer as consequências. Isso é inegável. Temer a Deus é saber que Deus é Deus. Ele é um Deus que quer ter intimidade comigo e com você. Quer um relacionamento meu com Ele e de você com Ele. Mas você tem que saber com quem você está falando. Você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com Deus que criou o universo, que o fez através de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada que foi feito se fez. Então, é uma referência à pessoa de Jesus, por meio de quem Deus fez todas as coisas. Então, você tem que saber que você não... Tem muita gente que chama Deus de cara. Tudo bem até certo ponto, mas o que você quer dizer o cara? É o seu igual? É aquela pessoa que você brinca, que você trata de qualquer forma? Ou é alguém que você respeita, que você honra, que você cultua?
Então, nós temos que saber que Deus é o Deus que cumpre aquilo que Ele diz. Ele cumpre a sua palavra. E ela deve ser observada. Por isso que o texto diz, para que durante os dias da sua vida, os seus filhos, os filhos de seus filhos temam o Senhor seu Deus. Os filhos aprendem isso através dos pais. Não só porque eles ensinam, mas porque eles mostram que temem a Deus. Isso significa que eles têm um relacionamento com Deus e eles mostram que temem e honram a Deus. Os filhos veem isso na vida dos pais, porque palavras são muito importantes, mas quando acompanhadas de exemplos. Por isso que diz um ditado aí por todo lado que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Mas aqui tem 2 segundos, não sei porquê, como é que eu cochilei nisso aqui. Mas em segundo lugar, então é terceiro, vai ter que mudar aí, mas agora não dá para mudar mais não. Então, em terceiro lugar, os mandamentos foram dados para que os pais, os seus filhos e os filhos de seus filhos temessem o Senhor e cumprissem esses mandamentos. Para que temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. Então, a palavra de Deus é para ser observada, para ser cumprida por capricho. Capricho de Deus? Não. É porque Ele, como pai, e como um pai deve ensinar os seus filhos, não é por capricho, é para que os filhos sejam bem-sucedidos. O que Ele quer é que nós sejamos bem-sucedidos. E não há como sê-lo se não obedecermos esses princípios que foram dados para que nós os observemos e através deles nós possamos ser, então, nos dar bem no bom sentido da palavra, não no sentido de que alguém vai obter uma vantagem, como muitas vezes as pessoas querem se dar bem à custa dos outros. Não é isso que eu estou falando, mas se dê bem na vida, porque temem a Deus e buscam servi-lo com fidelidade, de acordo com a sua palavra. Aí está terceiro, mas é o quarto. Os mandamentos foram dados para que os pais e os filhos e os filhos de seus filhos tivessem os seus dias prolongados na terra prometida. Aqui nós temos uma promessa de longevidade. Eu creio que todo mundo quer viver bem e viver longos dias sobre a terra. As pessoas buscam por todos os meios prolongar os seus dias de vida. E nós queremos isso para os nossos filhos, queremos que eles vivam muitos anos, assim como nós normalmente queremos viver. Mas a promessa de vida longa é uma promessa que está ligada diretamente à obediência à palavra de Deus. E se nós queremos que os nossos filhos tenham não só êxito na vida, mas sejam vivam longos anos sobre a terra, nós temos que ensinar como eles podem fazer isso. É uma vida de obediência à palavra. Convém que a obediência é impossível, a menos que você conheça a Deus, que você ame a Deus. Então, Ele mesmo vai dar a você poder para viver
em obediência. Obediência não é algo imposto que desce pela goela abaixo, não. Eu, quando era criança, meu pai me dava um remédio quando eu adoecia, ficava com dor de garganta, outras coisas assim. Era sulfa. Quantos aqui conhecem sulfa? Alguém aqui sabe o que é sulfa? Era um comprimido ruim que dói. Aquilo era triturado e você tinha que engolir aquele negócio e muitas vezes ele apertava meu nariz, apertava a goela assim e era assim que descia, porque eu fugia desse remédio de todo jeito, mas era enfiado por goela abaixo. Não é assim, até porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, é preciso que você ame a Deus. Porque como é que você vai amar a Deus se você conhecer a Deus? Como é que você conhece a Deus? Nas Escrituras. Não há relacionamento com Deus sem Escritura. Se você não ler a Bíblia, não se debruçar nela, não amar essa palavra, esse livro e tiver prazer nele, você não pode dizer eu amo a Deus. É um mentiroso bem deslavado você, se você disser isso. Porque amar a Deus implica conhecer a Deus, e o conhecimento de Deus vem pela palavra. E é preciso que você se dê ao trabalho de gastar tempo com ele. Em vez de ficar tanto tempo aqui, reserve um tempo para ler a palavra de Deus, se deliciar na palavra de Deus, conheça a Deus e você vai amar a Deus. Eu tenho plena certeza que quando uma pessoa namora a outra com o propósito de casar-se, eu sempre recomendo que ela procure conhecer, para não levar gato por lebre. Mas eu sei por experiência própria que por mais que você conheça, você não conhece totalmente uma pessoa da noite para o dia. É preciso tempo com essa pessoa, é preciso que você conheça no dia a dia e isso leva tempo. E agora, muitas pessoas buscam, não é o caso de Deus, mas muitas pessoas buscam um cônjuge que não tenha defeitos, é aquele príncipe encantado ou aquela, como é que é o nome que dá para princesa encantada? Olha, isso só existe nos contos de fadas que não são verdadeiros. Nós aprendemos a amar as pessoas que nós conhecemos. E nós nos damos muito melhor com gente que é fraca como nós somos fracos. Pessoas que têm limitações, têm fraquezas, é com essas pessoas que nós vamos nos dar bem, porque nós também temos essas fraquezas e queremos ser aceitos por essas pessoas e amados por essas pessoas, então nós vamos conhecer e amar essas pessoas. No trato com Deus, as coisas funcionam o seguinte: Deus é perfeito, não tem defeito nenhum, mas um Deus tão perfeito, tão impecável como é Ele, revelou o seu amor por nós ao dar o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, porque Ele também se ofereceu, o Filho se ofereceu para morrer no nosso lugar. Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. E esse é um amor incondicional, Ele não fez isso por nós porque nós éramos legais, não.
Ele nos conheceu no lamaçal do pecado, nos conheceu na condição de pecadores. E você pode imaginar o pior estado. Talvez você nunca tenha descido esse degrau tão baixo, mas acho que se você conhece a Deus, você vai conhecer quão grande é o seu pecado. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que você é pecador, mais que você sabe que é indigno. E aí você vai amar mais a Deus porque Ele te amou, porque Ele te perdoou, Ele te aceitou, Ele te compreende, Ele te ouve, Ele te atende. E não é porque você é bonito, não. Não é porque você faz tudo certinho, não. Mas Ele vê o seu coração e quando você reconhece a sua incapacidade, a sua necessidade dele, você vai ver que ele continuou amando você. Ele quer que você o busque, que você dependa dele, porque ele tem prazer em socorrer, assistir, visitar você. Quando eu falo visitar, é mostrar o seu amor, é tocar em você quando você expressa sua carência e necessidade para ele. Ele não fica assim apontando o dedo, mas ele revela que ama você quando você reconhece que precisa, que necessita dele. Então, a gente ama a Deus na medida que conhece. Então, é preciso conhecer. Quarto, agora seria o quinto, então. Em quinto lugar, os mandamentos foram dados para que os pais, os seus filhos e os filhos dos seus filhos fossem bem-sucedidos e muitos se multiplicassem na terra prometida. Portanto, escute Israel e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem. Para que tudo lhes corra bem e vocês muitos se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Eu quero destacar aqui para que tudo lhes corra bem. Não é isso que você quer que aconteça com seu filho, sua filha? Que tudo lhes corra bem. E o que o Senhor diz? Como é que isso vai acontecer? Se os filhos conhecerem a Deus através dos seus pais, os pais ensinarem as Escrituras e criarem os filhos nessas Escrituras e mostrarem para eles como é que eles podem ser bem-sucedidos. Você pode dar o melhor para os seus filhos, mas se você não falar e não ensinar-lhes o caminho da vida através das Escrituras, então eles não podem ser bem-sucedidos. Eles vão confiar na instrução que estão recebendo, nos recursos, na sua intelectualidade, na sua capacidade de fazer e acontecer, humanamente falando, e não colocarão sua confiança em Deus. Eles podem ter tudo, podem ser até muito bem-sucedidos em vários aspectos da vida, mas eles não vão ter o essencial, a alegria que só o Senhor pode dar. Essa alegria é que você é realizado nele, você tem prazer nele e ele tem prazer em você. Isso enche. Já dissemos, todo mundo já sabe que o homem tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Você pode ter tudo, mas você não vai ter nada se você não tiver Deus. A procura vai continuar incessante, incansável, e você tem coisa, pode ter coisa após coisa, que nunca vão satisfazer você. Será frustração em cima de frustração, porque você pensa que tendo aquilo você chegou ao nível máximo de felicidade, e você chega, vai saber que não é por aí. É Deus que satisfaz, é Ele que preenche,
E você só pode ter isso se você tiver Jesus. E se o seu filho, se você quer o bem dele, você tem que levá-lo a conhecer a Jesus. Não com a boca, mas ele deve ver Jesus na sua vida. Há um texto que muito me impressiona e em Filipenses capítulo 4, verso 8, eu já falei aqui, eu não sei, acho que foi na escola bíblica dominical. Diz assim, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, não, tudo que é, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Depois, o verso seguinte, o verso 9, diz assim, o que de mim e o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e depois ele acrescenta, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ele diz que é o que eles tinham aprendido, que ele tinha ensinado, o que eles tinham recebido, o que eles tinham ouvido, mas depois ele diz, e o que viram em mim? Isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu creio que os pais têm que ter esse cuidado. É você buscar viver a palavra. Ah, mas eu erro muito, então cada vez que você errar, você vai ter um outro trabalho, é o de pedir perdão para o seu filho, sua filha, e dizer, eu errei, pequei. Não é assim que tem que ser. Perdi o controle, disse o que não devia dizer, falei de uma maneira errada, falei com raiva. Eu peço que você me perdoe. Eu estou profundamente envergonhado de ter agido assim e eu queria que você me desse o seu perdão. Olha, isso sana todos os seus erros. Se você fizer isso sempre que errar, primeiro você vai criar tendência a evitar de errar. Tanto pedindo a graça de Deus, vai orar pedindo a Deus que te ajude nessa área. Segundo, seu filho vai sentir que você conhece a Deus e teme a Deus. Se você se revelar como alguém que é frágil, limitado, carente, mas que quer acertar, que quer fazer as coisas certas e que busca fazer isso. Então, não é uma pessoa impecável. Impecável só um. Deus. Você não é impecável, mas é preciso que você tema a Deus, busque viver a palavra dentro do seu lar. A maneira como você trata seu cônjuge, como você cumpre seus horários, como você paga as suas contas, se você honra a sua palavra, enfim, é questão de caráter coerente com a palavra de Deus. Uma coisa que Deus trabalha na nossa vida é numa coisa que chama caráter. E você tem o seu caráter lapidado quando você conhece a Deus e anda com Deus. Então, eu repito, você não vai ser perfeito, mas você deve buscar uma perfeição que você não tem em Deus e buscar deixar que Ele viva em você. Colossenses, 1 João capítulo 4, verso 9 diz, nisso se revelou o amor de Deus em nós, em
haver, ou já me esqueci do texto, no fato de que ele enviou o seu Filho para que nós vivamos por meio dele. Está no fato de que Deus enviou o seu Filho unigênito para que nós vivamos. Vamos lá, 1 de João, capítulo... 1 de João, capítulo 4, verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. A vida cristã só pode ser vivida por meio do seu Filho, Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida cristã não foi planejada para você viver com seu esforço. É para você reconhecer que você não pode e pedir que Ele dê graça. Também, Colossenses, capítulo 2, e será que eu vou achar? Achei. Verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. A viver nele. Como é que você recebeu a Cristo? Pela fé. Como é que você pode viver em Cristo? Pela fé. O texto diz assim: continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. As Escrituras ensinam que eu e você não podemos, mas Ele pode. É um texto que normalmente é mal usado, mas diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O princípio é de que só Ele em nós e não nós. Não tem vez para mim nem para você. Não existe super-homem, não existe nenhuma capacidade em nós de viver o Evangelho. O Evangelho está muito acima daquilo que qualquer pessoa possa imaginar. Por isso que só Jesus pode vivê-lo em nós. Agora eu tenho que correr. Para que as promessas do Senhor se cumprissem, os pais, os seus filhos e os filhos de seus filhos primeiro, deviam saber que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, os pais têm que ensinar os filhos a colocar Deus em primeiro lugar. Não tem espaço para outra pessoa, para ninguém mesmo. E eles precisam ver isso na vida dos filhos. O que ocupa o primeiro lugar na vida de você, pai, de você, mãe? O que é que você prioriza na sua vida? Se você não prioriza o Senhor, você não vai poder falar com seu filho isso. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E por isso, em segundo lugar, isso implica em amar o Senhor com todo o seu ser. Portanto, ame o Senhor seu Deus, verso 5, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É o ser total, espírito, alma e corpo, totalmente dedicados ao Senhor, amando o Senhor assim. Ele tem que ocupar o primeiro lugar, tem que ter a primazia, ter o espaço maior. Isso
é comunicado por palavras, mas isso é comunicado também no tempo que você tem para ele. A importância que você dá à igreja como corpo de Cristo. É muito fácil você mandar um filho para a igreja. Eu sei de pais que trazem os filhos na porta da igreja e depois não entram. O que estão ensinando para ele? A igreja não é importante. Quando ele crescer, ele vai ver, meu pai, minha mãe nunca fizeram isso, por que eu vou fazer? Por que o pai e a mãe não estão aqui? Eu sei que hoje é um dia especial, a gente dá um descontozinho, mas por que eles não priorizam a igreja? Por que não priorizam a Bíblia? Por que não priorizam a obediência? Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Jesus disse que esse era o primeiro mandamento. O segundo é o amor ao próximo, né? Mas, em terceiro lugar, eles deviam ter estas palavras que lhes eram ordenado pelo Senhor no seu coração. E essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Nenhum pai, nenhuma mãe pode ensinar isso ao filho se isso não for verdadeiro neles. Aliás, nenhum pai que não ame o Senhor dessa maneira vai ensinar nada para o seu filho. A boca fala do que está cheio o coração. Você só pode ensinar a palavra de Deus se essa palavra estiver no seu coração. Você só pode ensinar ao seu filho que a Bíblia é importante se ele vê você lendo a Bíblia. Se você busca ter um culto doméstico com a sua família, se ele vê você orando, fechado no seu quarto, e ele sabe que você está orando, porque às vezes ele abre a porta e encontra você lá de joelhos. Isso fala mais alto do que qualquer ensino. Mas aí o ensino vai ser coerente. Em quarto lugar, os pais deviam inculcar a palavra de Deus em seus filhos, falando dela com eles o tempo todo. Você as inculcará. Inculcar é colocar na cabeça do filho, mas não como uma lavagem cerebral, mas como algo que faz parte da vida do pai, da mãe. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa e andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, o tempo todo. E aqui voltamos a dizer, a boca fala do que está cheio o coração. O Senhor é o seu assunto principal. As Escrituras são o seu livro preferido. Tem um quinto lugar aqui. Eles deviam escrever a palavra do Senhor em todos os lugares da casa, para que os filhos pudessem tê-la em sua memória. Também deve amarrá-las como sinal em sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que significa isso? Os filhos precisavam ver a palavra de Deus o tempo todo. Qualquer canto da casa que fosse, eles deviam ver ali escrita a palavra de Deus. Você vai perguntar, na sua casa tem isso? Eu falei, não tem não. Mas
Eu leio a palavra, nós lemos a palavra juntos, nós buscamos junto a presença de Deus. Meus filhos já não estão comigo mais, né? Mas eles foram ensinados. Foram ensinados. Foram ensinados todos os dias. Nós tínhamos o culto doméstico, nós líamos a palavra, comentávamos a palavra, eles podiam fazer perguntas. Conclusão. E aqui está a importância da memorização da palavra. Por que memorizar a palavra? Por causa de você mesmo, para que à medida em que você caminha, você possa ruminar. Ruminar é um termo que fala de... tem animais que comem o capim e... Acho que a vaca é ruminante, né? Ela come aquilo e aquilo vai para um lugar aqui, eu não sei que nome, que eu já esqueci. Aquele alimento fica ali, de vez em quando vem de volta, depois empurra para dentro. Então, à medida que você memoriza a palavra de Deus, é a oportunidade que Deus tem de ministrar a você. E cada vez que você memoriza e repete, isso vai trazendo, Deus vai trazendo algo novo para você. Conclusão. A quem cabe a responsabilidade de assim fazer com seus filhos e os filhos de seus filhos? Os pais, os avós. As mães, se o pai for omisso, e se o pai não é crente. Eu gostaria de citar um texto que a irmã Denise citou aqui hoje, 2 Timóteo 1,5. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Por que ele não citou o pai? O pai de Timóteo era grego e possivelmente não temia Deus como a mãe. Eu não sei porque casaram, mas casaram. A Bíblia recomenda no Novo Testamento que você não deve se pôr em julgo desigual com um incrédulo. Mas existem casamentos que são resultado de um tempo em que às vezes ambos não eram crentes, depois vieram se tornar. Agora, no caso da avó e da mãe de Timóteo, ele cita o exemplo delas, não cita o exemplo do pai, cita o exemplo da mãe, a avó e a mãe. Elas foram exemplo para seus filhos. Se o pai não está nem aí, mãe, reúna os seus filhos, faça tudo aquilo que é responsabilidade do pai. Se ele não fizer, você faz. Não precisa dizer para o marido, eu estou fazendo, porque você não faz. Olha, isso aí não dá certo, não. Você nunca vai ganhar seu marido dessa maneira. Faça o culto, vá de mansinho e com mansidão. E não cobre, mas faça o que cabe a você fazer até que ele tenha o conhecimento de Deus, se tiver. Então, o texto diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, verso 4. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos e delas falará, quando estiver sentado em sua casa e andando pelo caminho ao deitar-se ou levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos.
e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então, a pergunta que eu faço é o que você, pai, o que você, mãe, vai fazer com o que você ouviu aqui agora? Vai entrar por aqui, sair por ali? Pode acontecer. A maior parte das pessoas, quando passam dali para a rua, já começa a pensar em outras coisas e já foi. Mas você pode tomar a deliberação de mudar sua maneira de se relacionar. Se você tem falhado com seus filhos, peça perdão a eles. Olha, até hoje eu falhei. Falhei em não fazer o que devia ter feito, mas a partir de agora eu quero estar com vocês, ler a Bíblia junto com vocês e conversarmos sobre as coisas que eu vejo que são importantes. É um princípio.